Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a progredir através deste livro de Mateus. Estamos a falar sobre o Rei dos Judeus, Jesus Cristo, que chegou, que realmente deu explicação verdadeira sobre a lei judaica, que vai ser em vigor com a segunda vinda dele. Ele foi tentado, a preparação dele, também começou o ministério público dele, mas no fim, ele começou a pregar a mensagem, esta mensagem do reino está a ser rejeitado dos judeus. Então, mas ele está a dar dicas disto, em Mateus capítulo 12. Estamos no meio do capítulo. Vamos entrar depois de Mateus capítulo 12, vamos falar sobre este reino de uma forma misteriosa, porque os judeus estão a rejeitar. Cristo veio pregando o reino, a mensagem do reino, com sinais, para demonstrar que ele era rei. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 12. Esta rejeição do rei. Mateus capítulo 12, quero começar hoje, versículo 29 e 30, vou ler estes juntos. Então a Bíblia diz: ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não miniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mas realmente ele foi acusado, na nossa última vez falamos sobre isto, ele foi acusado por expulsar demônios pelo diabo. Mas ele disse, não, o diabo não vai expulsar demônios. Não, por fazer isto, o reino dele será dividido. Mas ele disse que se outro está a entrar a fazer isto, então é necessário considerar quem eu estou. Ou quem eu sou. Ok, desculpa. Mas vamos considerar algumas vezes. Versículo 29. Ou como pode alguém, este alguém é Jesus, ok? Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente? Este homem valente é Satanás. Ele é príncipe deste mundo, mas também vamos ver o contexto desta expressão, desta frase de Cristo. Estes versículos têm aplicação judaica à casa de Israel. Ok. 29 novamente. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não miniatar o valente, saqueando então a sua casa? Mas então, eu disse tem a aplicação judaica, vamos considerar isto, mas antes disto, vamos considerar outra aplicação da mesma passagem em Lucas capítulo 11. Vamos ler Lucas capítulo 11. Vou ler versículo 24 a 26. 24, a Bíblia diz: quando o espírito imundo tem saído do homem que está a ver, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde sai. Então este homem, neste passagem em Lucas capítulo 11, é uma figura, esta casa é uma figura de um homem. Vou ler 24 novamente. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde sai. E chegando acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele é, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro.
Então está a falar sobre um homem que reformou a vida dele. Mas vamos considerar desculpe. Acha a casa varida e adorar. Esta varida está a dar-nos entendimento que a casa foi vazia depois da partida dele. É reformação. O cristão tem grande vantagem, porque por salvação a nossa casa não é vazia. Por receber Cristo, quem está dentro do Espírito Santo? Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo está dentro de uma pessoa que confia em Cristo. É grande vantagem do cristão. Não é possível, por reformação, por ser, o Espírito vai sair de uma casa. Uma pessoa vai dizer, mas vou mudar o meu comportamento, vou melhorar a minha moralidade, por ser. Mas ele não tem o Espírito de dentro. Reformação não é salvação. Mas com salvação, o Espírito Santo entra para dar cristão grande vantagem para resistir, pecar, para guardar o corpo com propósito de glorificar Deus. Grande diferença, está a ver, não? Temos esta oportunidade. Mas também esta casa do outro lugar, vamos voltar a Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, e vou ler versículo 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Já lemos aquele versículo na outra lição, mas Jesus, ele está a dizer que eu fui enviada à casa de Israel. Muitas vezes, especialmente em Mateus, mas outros lugares na Bíblia também, Israel é chamada a casa. Então é necessário entender isso. É muito importante durante este estudo em Mateus. Então Jesus já entrou nesta casa de Israel. Com a morte dele já furtou, ou por ser derrubou, os bens do diabo que são pessoas. Que são pessoas. Vamos ler João capítulo 12. Ele veio para ter vitória lá em Israel, mas também em todo o mundo. João capítulo 12, versículo 31. A Bíblia diz, agora é o juízo deste mundo. Ele está a falar sobre a crucificação dele na cruz. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas ainda não aconteceu. Mas Jesus já tem vitória. Vamos ler João capítulo 16 também, versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, já mencionei outra vez, o diabo podia acusar Cristo, dizendo, não sabe a maneira do homem, é difícil viver fiel no corpo de carne e sangue, mas Jesus, ele fez isto. Ele mostrou-nos que é possível viver pela fé. Também o diabo não tem nenhuma acusação contra Deus agora, porque Deus, ele vestiu-se com carne de homem, com sangue, e também viveu fiel como homem. O diabo não tem nada. Jesus fechou a boca dele. Ele fez isto. Sim. É muito bonito o que Jesus fez. Vamos ler Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18. Os bens do chefe de casa, os bens dele. O que é os bens do diabo? Vamos considerar Apocalipse capítulo 18, versículo 11 a 13. A Bíblia diz, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Ok. Porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro. Ouro é um dos bens do diabo.
e de prata, e de pedras preciosas, estas coisas do mundo, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor, de farinha, e trigo, todos estes bens deste mundo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Está a ver, não? Os bens do diabo incluem almas dos homens. Ele quer guardar os bens dele. Ele não quer o homem salvo. Ele não quer o homem libertado do inferno. Isto acontece com salvação, mas ele está a guardar. Então, mas o diabo é derrubado. Ele é derrubado, mas na cruz Cristo fez isso, mas ele não completou o plano dele. Vai acontecer no futuro. Hein? Vou dizer isto, mas ainda não maniatou o homem valente que acontecerá no futuro. Vamos ler Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, vou ler versículo 1 a 3, a Bíblia diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amorou-o por 1000 anos. Durante este reino, o diabo vai ser com cadeias. 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabam. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ele vai enganar pessoas no fim daquele reino de Cristo. É um pouco interessante. Depois de passar 1000 anos com Cristo, ainda o homem será enganado. Mas vamos ler também Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. O diabo vai ser cerrado no abismo. Ele vai estar lá. Cristo vai reinar este 1000 anos. Isaías, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concordarão a ele todas as nações, durante o reino dele, durante este 1000 anos, milênio, como o reino de Cristo. Isaías capítulo 60, e versículo 10 e 11, a Bíblia diz: E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furo te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti, de Israel. 11. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com elas os seus reis. Todos os reis do mundo vai louvar o rei verdadeiro em Jerusalém durante aqueles 1000 anos. Vamos ler Miqueias. Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4, e vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas,
porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Está a ver? A lei também, a palavra do Senhor de Jerusalém. Vai acontecer durante este milênio, mas também Zacarias, capítulo 14, versículo 7 a 9, a Bíblia diz: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. 8. Naquele dia também acontecerá que sairá de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, vai ser muito forte durante este reino. Versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor e será o seu nome. Está a ver? Vai acontecer no futuro. Ele vai reinar na casa de Israel. Ele vai reinar sobre Israel, mas também sobre todo o mundo. Ok. Outra aplicação desta frase, desta casa. Então, novamente, estamos a reconhecer esta ideia judaica, este perspectivo judaico, através deste livro de Mateus. Então, vamos continuar. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 e versículo 31 e 32. A Bíblia diz: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ok. Então, mas, o que é este pecado? É pecado de falar, blasfêmia. Vou ler um pouco. Este pecado é pecado de falar. Não pode ser suicídio, nem homicídio, nem divórcio. Outros querem dizer, é um destes. E nem dizer que a obra falsa do Espírito Santo é ridícula. Que é ridícula, hein? Mas não vou perder a minha salvação por falar a verdade, hein? Então, é blasfêmia por atribuir as obras de Satanás a Jesus Cristo, como Marcos capítulo 3, versículo 30. Mas vamos ler, vou ler esta passagem. Marcos capítulo 3, versículo 30, a Bíblia diz: mas vamos ler 27 a 30. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não militar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será rei do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Eles diziam que Jesus tinha espírito imundo. Então, Marcos disse, isso é blasfêmia do Espírito Santo. É pecado de falar. Não pertence a cristão. Mas vou ler isto, ok? A pessoa na nossa idade da igreja não pode pecar desta maneira, porque Jesus não está aqui. Não é possível blasfemar contra Jesus dizendo isto, porque Ele não está aqui. Também vou dizer isto, muitos rejeitam Cristo nesta idade sem falar nada. Também na nossa idade a pessoa que blasfema pode ser perdoado e ser salvo depois. Vamos ler primeiro João capítulo 1. João foi dado mais revelação, além da ressurreição de Cristo. Também ele era o último para escrever. Primeiro destes apóstolos. Vamos ler também realmente de toda a Bíblia.
1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Não há nenhuma exceção. Todo o pecado é perdoado pelo sangue de Cristo. Isso é disponível aos todos, na nossa idade, por confiar em Cristo. É possível uma pessoa blasfemou Cristo também, mas depois da ressurreição dele, eles tinham oportunidade de ser perdoado, mas também muitos usam o nome de Cristo hoje no nosso dia. Assim acontece, mas eles podem ser perdoados e ser crentes. Vamos ler também, por exemplo, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. E versículo 7. A Bíblia diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Muitos dos sacerdotes, estes homens judeus, religiosos, também vamos ler capítulo 15 de Atos. Atos capítulo 15 e versículo 5, a Bíblia diz: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncida-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Mas eles queriam guardar a lei, mas simplesmente muitos daqueles fariseus tinham mal doutrina, mas creram em Cristo. Isso é mais importante entender, porque eles, por ser alguns daqueles, blasfemaram Cristo durante a vida dele. Não sei, mas é possível. Deus, hoje no nosso dia, é a graça de Deus que Deus dá-nos oportunidade de ser perdoado. Mas ele está a falar sobre este pecado imperdoável. Mas é chamado isto dos outros, pelo menos. Então, mas uma pessoa peca por rejeitar Cristo agora e por morrer nos céus em pecado e vai ao inferno. Entendemos isto hoje no nosso dia, mas vamos ler em Mateus capítulo 12 novamente. Este pecado tem aplicação à pessoa que diziam que Cristo expulsou demônios pelo diabo. É blasfemar o Espírito Santo por falar desta maneira contra Cristo. Então, Mateus capítulo 12, vou ler versículo 31 e 32 novamente. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Muitos disto. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Neste século, nem no futuro. Neste século estava lá, durante a vida de Cristo, mas no século, neste século, nem no futuro, este futuro é o reino de Cristo. Então, este pecado vai ficar mais importante no dia de Cristo. Vou dizer isto, este pecado tem relação judaica. Estava a falar sobre os judeus lá no dia de Cristo, que rejeitaram Cristo. Também os membros daquele país, mas também vai ser em vigor novamente durante este reino de Cristo. Não é possível me blasfemar Cristo desta maneira hoje no nosso dia. Então, qualquer pecado do homem hoje pode ser perdoado, mas pode ser outra coisa como este pecado durante o reino de Cristo, mas também durante a vida dele. Mas estamos a ver as pessoas que entraram à idade da igreja
tinha uma oportunidade. Então, mas o meu entendimento melhor disto, pelo resto, pode falar com Deus, mas é um pouco difícil entender tudo destas coisas, mas vai ser pecado durante o reino dele, ok? É possível este pecado, mas ele vai ir diretamente ao inferno por dizer isto. Ele falaria contra o rei naquela altura futuro. Então podemos entender pelo menos desta maneira este pecado. Ok, vamos continuar. Vamos continuar com Mateus capítulo 12. Vou ler versículo 33 a 35. A Bíblia diz: ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto má, porque pelo fruto se conhece a árvore. Já falamos sobre isto. Tem árvores com bom fruto, também com fruto mau. Então, falamos sobre isto durante Mateus capítulo 7. Não vou passar mais tempo. Mateus capítulo 7, versículo 16 a 19. Vamos continuar. Ele disse: raça de víboras. Este homem de amor, Jesus Cristo, chamando outros raça de víboras. Então, mas ele usou língua forte algumas vezes. Vamos ler Mateus capítulo 23 também. Mas as palavras de Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele disse que raça de víboras, como vai escapar? A única maneira para nós é Cristo. É Cristo, ok. É necessário ter fé nele. Mas penso que Cristo não teria grande igreja hoje no nosso dia, porque ele falou muito honestamente, muito abertamente, com força contra o pecado também. E normalmente, quando um pastor fala muito contra o pecado, a igreja não cresceria muito. Mas também, vou ler 34 novamente, Mateus capítulo 12. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É pouco interessante esta última frase aqui. Mas que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que está no poço vai sair no balde. É por ser como isto. Então, o que está no coração? O que está no coração? Vamos considerar pelo menos Salmo, ou por começar, Salmo, capítulo 119. O que está no teu coração? E também, o que vai colocar no teu coração? Salmo, capítulo 19, versículo 11, a Bíblia diz: esconde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está a ver, hein? Para não pecar contra ti. Jeremias, capítulo 20. Devemos guardar aquela palavra nos nossos corações. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Jeremias foi cansado por pregar a palavra de Deus. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. Mas a palavra de Deus estava no coração de Jeremias. Ele disse: vou fechar a minha boca. Mas ele disse: está lá, é necessário falar. Então ele falou. É como isto, Salmo, capítulo 109. 109. Do outro lado. É possível ter a palavra no coração. É necessário esconder a palavra lá nos nossos corações. Mas Salmo 109, versículo 17 a 20, a Bíblia diz: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a benção, ela se afaste dele.
assim como se vestiu de maldição, como sua roupa assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite, seja para ele como a roupa que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Seja este o galardar dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. Então, é salmo messiânico também, mas muitos falaram contra Cristo por causa das coisas más nas vidas, nos corações deles. Mas também vamos considerar a passagem um pouco interessante, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 e versículo 5. A Bíblia diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Está a dizer por ter coração impenitente e dureza. Isso é coração que não quer considerar esta palavra. Devemos dar ouvido à palavra. Quando a pessoa está a pregar segundo a verdade, não qualquer palavra, mas esta palavra, segundo a verdade, devemos ouvir o que ele está a dizer. Ok. Então vamos entrar também, vamos continuar com Mateus capítulo 12, versículo 36 a 37. A Bíblia diz: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, ao lhe dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Mas é mais interessante. Vamos ser condenados ou justificados segundo as nossas palavras. Então, no dia do juízo, parece ser contexto deste julgamento do grande trono branco que vai acontecer depois de 1000 anos reino de Jesus. Mas ele está a falar sobre ser justificado ou condenado segundo a nossa palavra. Vamos ler o livro de Job, capítulo 26. Livro de Job. Vou dizer isto. Esta passagem mostra-nos que as nossas palavras são influenciadas pelos Espíritos. Vamos ler Job capítulo 26, versículo 1 a 4. Job, porém, respondeu dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tem vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa assim como era? A quem proferiste palavras e de quem é o Espírito que saiu de ti? É interessante. O que o Espírito está a influenciar a tua palavra? Está a falar sobre a verdade? Se não está a saber a verdade da palavra, deve fechar a tua boca e aprender esta Bíblia. Quem quer controlar a nossa fala é o Espírito Santo. Ele quer dar-nos sabedoria para sempre dar a resposta exata segundo a palavra dele. É como isto. Ele quer isto de nós. Devemos reconhecer isto. Mas também vamos considerar 1 Coríntios capítulo 12. Por submeter-nos ao Espírito Santo, podemos falar segundo o Espírito. Isso é o que Deus quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 a 13, a Bíblia diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provam de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Está a ver? Por ter o Espírito Santo, pode falar as coisas do Espírito Santo. Um homem perdido não vai entender a graça de Deus. Ele pode falar sobre a graça, mas ele não vai entender a alegria do coração, da alma, por ser perdoado do inferno, para ter a vida eterna. Ele não vai entender isto. Mas o cristão, ele entende isto, porque ele tem o Espírito. Ele pode falar destas coisas. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. E vos vivificou. Está a falar ao crentes. Estando vós mortos em ofensas e pecados antes de minha salvação, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O Espírito do diabo opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Está a ver, não? O Espírito Santo, agora ele quer influenciar a minha vida, mas antes o diabo está a reinar na minha vida. Eu estava a andar com o povo dele, falando com eles sobre estas coisas do mundo, da carne, do diabo, do mundo, sobre isto, mas ele vivificou-me. Desculpa, ele vivifiquei-me, por confiar nele. É isto. Vamos ler 1 Reis capítulo 22 também, uma passagem pouco interessante. 1 Reis capítulo 22. Vou ler começando em versículo 15. Vou ler 15 até 30. Fica comigo, E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, mas isso é rei que queria batalhar, penso que é Acabe, ele queria ir à batalha, mas ele convidou este rei de Judá, penso que Josafá. Então Acabe e Josafá estavam lá. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Miqueias, iremos a Ramot de Gilead, a peleja, ou deixaremos de ir? Então ele estava a falar, ele falou com os profetas falsos dele, e eles responderam, vai Acabe, rei Acabe, vai ter vitória com esta batalha. Mas então ele disse, Josafá pediu a Acabe, mas profeta de Deus aqui, porque todos estes outros profetas eram profetas falsos. Mas, desculpa, este Josafá, ele queria entender a resposta de um profeta verdadeiro. Então, ele disse que é profeta de Deus aqui, não profeta falso, deste reino do norte. Então, este rei, Josafá, ele pediu profeta, foi chamado Miqueias. Então, 15 novamente. E vindo ele ao rei, o rei Acabe lhe disse, Miqueias, iremos a Ramote de Gilead a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse, sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Mas ele não estava a dar a verdade aqui. Vamos continuar a ler. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que não me falas senão a verdade em nome do Senhor? O rei sabia que ele estava, mas ele respondeu, disse, pode fazer o que quer fazer. Mas Acabe reconheceu, mas ele não estava a dar a resposta séria. Então ele disse, mas dá-me a resposta certa. Então, 17. Então disse ele,
Vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão sou o que é mau? Acabe, ele não gostou dos profetas verdadeiros, os profetas de Deus, porque eles falaram a verdade. Ele queria ouvir a palavra que ele desejou pelos profetas falsos dele. 19. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Então vamos ouvir o que diz o Senhor. 19, novamente. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e cai em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. O espírito disse: eu vou influenciar este profeta falso. E o Senhor disse-lhe: como que? Como que? 22. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, profeta falso, chegou e feriu a Micaias no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Miqueias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho de rei, e direis assim: diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-os como o pau de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. 28. E disse Miqueias: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Então, mas não vou ler o resto, mas vou dizer isto: Acabe morreu naquela batalha. Ok? Miqueias chegou falando a verdade, mas então ele também levarou o que aconteceu no céu antes de chegar dele, como aqueles profetas falsos. Um espírito entrou entre aqueles profetas falsos para falar uma mentira. Está a ver? Os espíritos podem influenciar a nossa vida. Então, outro vai dizer: Marco, quer-me andar com medo porque o espírito pode influenciar a minha fala. Não quero te andar com medo. Eu quero te andar com confiança no Senhor, sendo controlado e andando segundo o Espírito Santo, com esta palavra no teu coração. Então uma pessoa vai responder: mas é muito duro, Marco, não é possível me aprender toda esta palavra. Não, mas pode aprender um versículo diariamente e andar com Deus segundo aquele versículo. É necessário tentar. Deus não vai aceitar as tuas desculpas no dia do juízo. Por ser cristão, a tribuna de Cristo, outros
grande trono branco, não. Ele não quer as nossas desculpas. Ele quer nos procurar a verdade. Como isto. É necessário, hein? Quem está a controlar a tua boca? Espero que é Deus, hein? Deve ser Deus. Ok, então, mas vamos entrar, Mateus capítulo 12, novamente, versículo 38 a 42. Mas vou ler, não vamos acabar tudo, vamos ler 38 a 40. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas realmente ele está a condenar estas pessoas. Uma mensagem de condenação, raça de víboras. Penso que este pedido não era pedido sincero. Não. É uma maneira para tentar que isto. Dá-nos sinal para verificar isto. Então, mas ele não deu. Depois eles podem ficar. Estava a ver. Nós pedimos sinal, mas ele não fez nada. Simplesmente eles querem desculpas para não humilhar-se perante Deus. Sim, é isto. 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera. Ok? Pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonás. Pois como Jonás esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no céu da terra. Então, primeiramente, ele está a falar sobre uma geração má e adúltera. Estes judeus endureceram os corações deles muito. Já falamos um pouco sobre isto. Então, mas eles pediram este sinal, não era pedido sincero. Ele disse em 39, uma geração má e adúltera. Jesus está a falar sobre mais do que só aqueles que ouviram esta mensagem dele. Deus e Israel são apresentados no Velho Testamento algumas vezes como casal. É muito importante entender isto. Por procurar deuses falsas, Israel foi chamada mulher de adultério. Este é adultério espiritual. Vamos ler Isaías, por exemplo. Vou mostrar-te alguns versículos. Isaías 54, versículo 5, a Bíblia diz: porque o teu Criador é o teu marido. Ok. Está a falar com Israel. O Senhor dos exercícios é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Então, Criador é o teu marido, falando com Israel. Marido. Vamos ler também Jeremias, capítulo 31, versículo 32. Jeremias 31, 32. A Bíblia diz: não conforme a aliança que fez com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, Israel. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Está a ver? Para ser marido deles. Sim, era isto. Oséias, capítulo 3. Oséias, ele foi mandado para casar-se com mulher de prostituição, como Israel. Mas no fim, por causa da infidelidade dela, ele deixou aquela mulher, mas foi mandado para procurar aquela mulher novamente. Oséias, capítulo 3. Foi a obra do profeta obedecer a palavra. Isso é a vida de Oséias, profeta. Algumas vezes, o profeta vai entrar com coisas difíceis para cumprir a vontade de Deus, mas foi mandado de Oséias, mulher infiel. Vou ler Oséias capítulo 3, mas vamos ler versículo 1 a 5. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo.
contudo, adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Está a ver, elas adulteraram contra Deus. Embora elas olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, elas queriam a religião falsa, e comprei-a para mim por 15 peças de prata e homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Mas Israel agora não tem a oportunidade, mas eles não tinham, porque eles não existiram como país antes de ano 1948. Então não era possível eles, como país, prostituir ou adulterar, porque eles não existiram. Existiu, desculpa. 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem lei. Isso já aconteceu os últimos 2000 anos. E sem príncipe, e sem sacrifício. Eles não têm templo, até agora também. E sem estatua, e sem éfode ou terafim, alguns mobílias, ou pode ser partes de roupas de sacerdote de Israel. 5. Depois tornará os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Isso vai acontecer no futuro, ainda não aconteceu. Eles vão acreditar em Deus como país. Então, mas também temos outra parte, o sinal do profeta Jonas, mas o nosso tempo está a faltar. Vou deixar falar sobre este sinal do profeta Jonas, porque vamos entrar a falar com mais detalhe sobre este assunto. Mas quero dizer isto, vamos continuar com Mateus capítulo 12. A rejeição do reino e também do rei. Vamos continuar a falar mais sobre este assunto na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.